Bom dia a todas, a todos e a todos. Sejam bem-vindos ao terceiro dia do FLIA Araxá, na sua 10ª edição. Esse evento é idealizado pelo Afonso Borges, tem a curadoria do Tom Farias. A patrona dessa edição é Maria Firmina dos Reis, o autor homenageado é o Itamar Vieira Júnior e o autor convidado é Jefferson Tenório. Eu agradeço a presença de todos aqui nessa live, nesse momento, e para quem vai assistir depois. Agradeço o convite feito a mim para poder mediar essa mesa. Vou me apresentar e, em seguida, apresento os nossos ilustres convidados aqui. Eu sou Catita, sou cronista, contista, poeta, mas eu gosto mesmo de me dizer escrivinhadora. Faço parte de um coletivo de escritoras negras, o Flores de Baobá, aqui de São Paulo, e tenho textos publicados em diversas antologias infantis, negras, femininas, LGBT, e tenho 2 livros publicados, o Morada, de poemas, e o Notícias da Incerteza, de crônicas, que é o meu livro mais recente, de 2021. E nessa mesa, como estamos falando aí de escrita, o título dessa mesa é Crônicas em Tempos Sombrios. E quem participa é a querida Adriana Falcão e o querido Antônio Prata. Vou apresentá-los para a gente poder começar essa conversa. A Adriana Falcão, ela escreve peças de teatro, crônicas, livros para crianças, jovens e adultos. A sua verdadeira paixão é a palavra. Ela é roteirista também da TV Globo. Ela criou vários programas de TV, como o Mr. Brown, A Grande Família, Louco por Elas, As Brasileiras e A Comédia da Vida Privada. Tem incursões no Jornal Estado de São Paulo, no cinema, no teatro e na literatura infantil também. Entre o seu primeiro livro, que é A Máquina, de 1999, e o mais recente, que é Correnteza, de 2021, ela tem mais de uma dúzia de livros publicados, inclusive tem um aqui, que é o Mania de Explicação. E o Antônio Prata é escritor, é roteirista também, tem 14 livros publicados, entre eles O Meio Intelectual Meio de Esquerda, que também está aqui. Ele escreve crônicas aos domingos no Jornal Folha de São Paulo, é roteirista da TV Globo, participou de novelas como a Avenida Brasil, A Regra do Jogo, e de séries premiadas como Os Experientes, Sob Pressão, Pais de Primeira, e está agora num projeto que vai ser lançado em breve, em 2022, que é a série Encantados. Sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro. Obrigada, Catita. Tudo bom? Todo mundo. Um beijo para todo mundo que está assistindo aí, que a gente faça bonito aqui. Tenho certeza que sim. Bom, o tema do FLIA Araxá esse ano é abolição, independência e literatura. 2 tempos, abolição e independência, que foram vendidos historicamente, aprendidos na escola há muito pouco tempo, pelo menos na minha geração e muitas outras gerações depois de mim, como conquistas, mas, na verdade, descobertos como farsas, como engodos, não é? Talvez mais sombrios até do que o tempo que eles se diziam terminar. A independência foi há 200 anos e o Brasil foi independente, mas começou com o Império. A República foi bem tardia. E a abolição foi há 134 anos, exatamente hoje, nessa sexta-feira, dia 13 de maio, né? Há 134 anos. Foi assinada a Lei Áurea, né? A abolição da escravatura pela Princesa Isabel, e por muito tempo nós aprendemos que tinha de celebrar esse momento. Hoje, né, o povo negro reivindica essa data e muda, não para uma celebração da abolição, porque foi uma falsa liberdade, mas um dia nacional de denúncia contra o racismo. E para vocês, meus queridos escritores, meus queridos colegas, o que são tempos sombrios? Quais são os tempos sombrios do mundo, do Brasil, que impactam vocês? Quer começar, Antônio? Virgem! Catita, não, eu começo assim. Tá. Não, E foi difícil, hein? Eu falei o virgem não
porque eu não queria começar, é porque são muito sombrios os tempos. Sim. Isso tudo que a Catita falou é a base da sombra, né? Assim, tem um escritor, eu não lembro quem é, que diz que todo final de uma história tem que ser ao mesmo tempo surpreendente e inevitável, né? Você toma um susto com aquilo e fala, claro, foi o mordomo, né? A gente está vivendo uma coisa no Brasil que ela é ao mesmo tempo surpreendente e inevitável, né? Assim, por um lado a gente fala como é possível viver isso, como é possível a gente ver a defesa da tortura, a defesa da homofobia, o racismo tão explícito, e a gente fala, bom, um país que passou 300 anos vendendo gente, não ia de repente brotar uma bela flor do asfalto, né? Então é um pouco desesperador isso, porque às vezes a gente quer se convencer de que é um desvio de rota, mas é a rota que a gente veio cruzando, né? Você tem 300 anos de escravidão, você tem uma meia abolição, depois você tem 2 ditaduras cujos crimes não são punidos, você tem a última ditadura em que os delegados torturadores deixam de ser torturadores de presos políticos para ser torturadores de presos comuns, ninguém foi preso, na América Latina inteira todo mundo foi preso, o Brasil é um dos poucos países do mundo em que o aborto não tem nenhuma possibilidade, tirando o estupro e a possibilidade de morte da mãe. Enfim, parece meio óbvio que a gente está aqui. Então, acho que a gente tem que, assim, a nossa luta não é só para tirar o Bolsonaro, mas assim, é para tentar readubar a terra lá do começo, né? A gente tem um terreno esgarçado e salgado, assim. Não queria ser muito pessimista, mas a pergunta também não foi das mais solares, então eu paro por aqui antes de pular da janela. Pois tempos muito sombrios, né? Tudo isso que os meninos falaram. Eu vejo, eu vou tentar, as minhas filhas dizem que eu sou muito conciliadora, que eu tento conciliar as coisas. Bom, esse pavor de Bolsonaro, né? E exaltando a tortura e enfim, e falando coisas machistas e, né, e tudo, homofóbicas e tudo mais. Na minha vida, é o momento mais sombrio, né, assim, eu era criança muito pequena no golpe de 64, né? Então eu não sei dizer, mas eu me lembro da minha família vivendo. A gente conversava sobre música, sobre cinema na hora do jantar, e hoje em dia a gente não. Se a gente conversar sobre música ou sobre cinema, vai estar atrelado a um desses horrores, né? Eu não digo o Brasil inteiro, mas acho que uma parte de pessoas que se preocupa com isso. E tem uma coisa que eu tenho um genro negro e uma neta negra. E isso é muito bonito, porque eu estou estudando e repensando. Gente, eu sou loura de olho azul, né? Branca. E não que eu não soubesse ou negasse, eu estava, né, ligadíssima em tudo, mas como é interessante viver, sabe? Aprender a pentear o cabelo dela. Enfim, na coisa do racismo, está muito próximo do meu coração. A coisa do feminismo também, mas eu acho que a gente tem feito alguns avanços nessa coisa feminista. Eu vejo em streamings, enfim, coisas artísticas, as pessoas querendo muito ouvir as mulheres. Assim, os homens falaram durante muito tempo, foram os chefes, foram as coisas, e agora eu vejo um espaço. Eu estou fazendo um seriado, eu não estou mais na Globo, eu estou na Amazon, e eu estou escrevendo um seriado sobre mulheres, e a sala de roteiro só tem mulheres, e não é o único caso, né?
E aí tem uma coisa, tem várias coisas legais, assim, é só de mulheres, tem que ter pelo menos uma mulher negra, sabe, assim, são condições impostas, né? Então, eu sei que é muito pequenininho, assim, mas tem isso. Mas eu trago uma outra coisa que me deixa louca, que é essa coisa dos indígenas, do minério, sabe, dos povos originários. Outro dia, a Eliane Brum postou uma coisa assim, socorro, urgente, estão atirando a esmo, não era nem numa... não me lembro exatamente em que lugar era, mas era no... E eu fico muito aterrorizada com essa coisa dos indígenas também, né? Parece que esse neofascismo ele retomou coisas que a gente pensava, né? Que, sabe, que estavam indo. E a gente agora vê que não estavam indo coisa nenhuma, que era tudo tudo mentira, tudo ilusão, né? Mas ainda bem que a gente está com essa percepção para tentar espalhar esses pensamentos, né? E ver o que é que sai daí. Uhum. Muito bem. Eu acho... a pergunta não é mesmo solar, Antônio, embora eu me considere uma pessoa solar, um pouco, porque eu também acho que, na verdade, assim, né, na minha perspectiva, para mim os tempos sempre foram sombrios, né? Então, coisas como você falou, Antônio, e a Adriana também, para mim o mais sombrio é o racismo que é enraizado, e isso desde que eu me conheço por gente, desde que eu me entendo por gente. O que eu observo no mundo, na verdade, é que há momentos em que isso fica mais explicitado, né? E no momento que a gente vive, né, no tempo sombrio que a gente vive agora, o que me impacta bastante é isso ser legitimado, né? Legitimado por uma figura pública e política. Então, isso para mim é estarrecedor, né? Mas a questão do racismo, por exemplo, sempre me aterrorizou e sempre foi um tempo sombrio para mim. Eu costumo dizer que eu escrevo porque me dói e eu escrevo porque me sereniza. Primeiro me dói, né? E a forma de eu tentar resolver isso é escrever. Quando eu escrevo, eu consigo olhar para isso de uma outra forma. Até que, dali 2 segundos, vem outro golpe, porque é assim, é o dia a dia, né? E é muito importante essa questão de uma palavra que a Adriana falou, da percepção e da consciência, e mais do que isso, da ação, né? Então, quando você falou, Adriana, do espaço hoje do seu trabalho, né, de haver uma iniciativa de só mulheres roteiristas e de haver mulheres negras, etc., eu também acredito que a gente tem avançado a passos muito pequenos, né, com esse histórico de 300 anos de escravidão, não vai ser do dia para a noite que se vai resolver isso, mas as iniciativas são necessárias, né? E importantes que elas aconteçam e sejam multiplicadas, né? E, pensando nesses tempos, tem uma escritora, uma cronista incrível, uma escritora incrível, que é a Cidinha da Silva, e ela tem uma crônica nesse livro, O Homem Azul do Deserto, que se chama Cronista Analógica de um Tempo Digital. E há um trechinho que ela escreve o seguinte: minha crônica, embora ágil, tem o raciocínio analógico do cágado que acompanha com os olhos a velocidade do touchscreen, suas armadilhas e recalques. Meu raciocínio analógico quer decodificá-los, subvertê-los, ridicularizá-los, tal qual presa que surpreende o caçador pelas costas. A crônica é assim, um jogo de inversões que atribui valor e sentido a aspectos desprezados, ignorados ou pouco perceptíveis do cotidiano. E a tudo
ou a quase tudo, empresta um pouco de graça, poesia, ironia, amor, tudo junto e misturado, ou em laivos surpreendentes de lirismo, humor e acidez, via conta-gotas ou em doses cavalares. Tudo a depender do calor do acontecimento, da necessidade homeopática e dos humores ou calundus da cronista. Isso me fez pensar em várias coisas, especialmente nesses tempos que ela reivindica aqui. E aí, quando a gente fala em escrever, ou escrever crônicas nos tempos sombrios, isso é uma necessidade? Isso é uma fuga? Ou o quê? Como que é o processo de escrita de vocês nesses tempos? E aí, Adriana? Vou lá. Eu fui cronista durante muito tempo. Estadão, Veja Rio, quando ainda existia uma ilusão de vida de Veja Rio, sabe? Né? Qual é o teatro que eu vou ver? Qual é, né? Qual filme que eu vou ver? Né? E há muito tempo que eu não escrevo crônica, e crônica é um gênero que eu adoro. Né? Eu tenho estado muito envolvida com roteiro de seriados, assim, porque um escritor não vive da sua... Você falou no começo que eu tenho mais de 12 livros, eu nem sei quantos livros eu tenho. O que é mais vendido é esse que está aí atrás, Mania de Explicação, mas é impossível viver de livro para mim, né? Aí, de vez em quando, eu para dar uma fugida, né, do trabalho, o trabalho que, né, que me sustenta, o trabalho que sustenta, né, minhas filhas e netas, né, eu dou uma fugidinha. E aí, como eu não tenho espaço para publicar crônicas, né, aí eu escrevo um livro, ou eu escrevo uma besteira qualquer e fica aqui no meu computador, aqui no lugarzinho. Quando eu morrer, acham. Às vezes, quando eu penso isso, eu digo, ai, que vergonha, quando eu morrer, vão achar. Mas tem por exemplo, eu tenho um monte de gatos, os gatos ficam subindo em mim, tá? O meu último livro, Correnteza, que você falou, é um livro totalmente White Woman Problem. São 4 gerações de mulheres, é um livro feminino. Eu dizia, é um livro feminino. E aí a Clarice, minha filha, dizia, feminino não, mãe, feminista. Eu disse, sim, é feminista, mas ele é feminino também, porque ele traz uma coisa que é das vísceras da mulher, né? E uma das personagens do livro, a mais nova, que deve estar pelos seus 20 e poucos anos, ela questiona o tempo todo a família e coloca né, em xeque essa coisa das mulheres brancas iludidas. A avó dela nasceu nos anos 50, foi jovem nos anos 50, quando existia uma coisa americana, da Doris Day, da Marilyn, vamos comprar liquidificadores e não sei o quê, não sei o quê. E aí, de vez em quando, eu tinha vergonha desse livro, antes de publicar. E aí eu falei com o meu agente, com a minha editora, eu disse, gente, é ridículo a pessoa agora publicar um livro sobre 4 mulheres brancas. E aí os dois falaram a mesma coisa. Não é ridículo, porque tem uma denúncia aí. Uma das personagens fala nisso o tempo todo. Mas o fato é que é muito legal quando aparece escritor negro, sabe, jovem. E eu estou muito atrás disso, sabe? Tem tiktokers que falam de livros escritos nas periferias das cidades e tal. Enfim, eu acho que é hora da gente juntar todas as forças. Por isso eu falei da vergonha do meu livro, do Correnteza. Acontece que é legal mudar a cabeça dessas mulheres também brancas, né, que viveram essa ilusão o tempo todo e que muitas não continuam iludidas, né? Muitas.
e outras são casadas ou têm filhos, não fascistas, não nazistas, né? Fascistas, bolsonaristas. Então, foi uma coisa que eu tentei fazer, né? Falar no meu lugar de fala, dizer, gente, vamos acordar. Tem um passado e que tem até uma beleza, um romantismo nesse passado, na cabeça das personagens. Mas o fato é que são outros tempos. E, enfim, é isso. Fala, Antônio. Enquanto a Catita ela falava, né, leu aquele trecho lá e falava do TikTok e da coisa, não sei se era do TikTok, mas era a do touchscreen, né? De um lado a literatura e do outro lado o touchscreen. E aí eu acho que tem uma luta mais profunda também, né, que a gente está travando, que não é só contra este governo e tal, mas é a guerra sobre a verdade, né? E é uma guerra, mais do que isso, sobre a atenção, pela atenção. Né? A gente tem hoje dispositivos que são programados para capturar nossa atenção. E por trás desses dispositivos a gente tem engenheiros do MIT, a gente tem psicólogos, a gente tem antropólogos, a gente tem tecnologia de ponta que está apontada para roubar a nossa atenção e para picotar a nossa atenção. E a literatura é o contrário disso, né? A literatura é uma imersão, né? A literatura é você se focar e você entrar num negócio e você ficar lá durante 2 horas, 3 horas, um dia inteiro. E uma outra coisa que a literatura faz também, tem um texto muito bonito do Antônio Cândido, que fala Direito à Literatura, acho que é esse o título do texto, que é: cada livro que você lê, você monta na sua cabeça uma estrutura de pensamento que não é sua, é do autor. Né? Você roda no seu hardware o software do Drummond, da Adriana Falcão, da Catita, do Guimarães Rosa. Quando você faz isso, você vive um mundo por uma outra perspectiva. E que é uma coisa que a gente não está sabendo fazer. Né? Assim, a cegueira que nós temos um para os outros, a incapacidade de escuta e de percepção da alteridade, da diferença, é brutal. Né? Então, é isso, a gente vive um momento em que alguém fala a Terra é plana e vai um monte de gente atrás. A pessoa fala, se tomar a vacina vira jacaré, e 15% da população acredita. Né? Então, eu acho que a literatura ela tem ela é uma das armas nessa guerra. Né? A guerra é uma guerra muito louca, assim, é uma coisa de filme Handmaid's Tale, de uma coisa Sim. apocalíptica, porque assim, daqui a pouco com deepfake, com a possibilidade de você fazer qualquer rosto, falar qualquer coisa, o Bolsonaro pode falar, por exemplo, que tem uma guerra entre o Canadá e os Estados Unidos, e pode passar na Jovem Pan imagens da guerra, de Manhattan pegando fogo, e aí as pessoas vão falar que tem uma guerra entre Canadá e Estados Unidos, e a gente vai falar, não tem uma guerra. Mas como é que a gente vai convencer as pessoas que não tem uma guerra? Se tem um vídeo mostrando Manhattan pegando fogo. Então, eu acho que a literatura é uma das maneiras de trazer as pessoas à razão, por mais louco que seja, né? Porque a literatura é a ficção, a literatura Sim. é a mentira, né? É a mentira, mas essa mentira nos mostra o mundo, essa mentira nos mostra a realidade. E aí eu vou ser um pouco polêmico, talvez, aqui, mas eu acho que a literatura ela mostra o interior, ela mostra a vida, né? E aí, não importa se essa vida é de uma mulher branca, de um homem branco, de um homem ruivo, de uma mulher negra, de um indígena, né? Um outro escritor falou, tudo que é humano me interessa, né? Então, tem um erro crasso da sociedade de excluir várias vozes, né? E essas vozes têm que ser trazidas, claro que têm que ser trazidas, né? Aliás, inclusive, o Brasil é um país muito mais pobre por só brancos falarem, por só ricos falarem. A gente fica, né? O Brasil é um país provinciano.
Cadê os relatos dos índios que foram morar na cidade? Cadê os relatos da favela? Cadê os relatos dos caiçaras? Cadê os relatos das filhas das empregadas? Cadê os relatos das empregadas? Cadê todos esses livros fariam com que o Brasil tivesse uma coisa riquíssima, que a gente não tem, porque essas pessoas não foram alfabetizadas, não chegaram na faculdade, não aprenderam, não puderam falar, e quando foram, não puderam chegar, né? Agora, isso não significa que o resto não interesse, né? Assim, eu quero ouvir, claro que eu sou branco, tal, mas eu quero ouvir o que a Adriana tem a falar, né? Eu acho que às vezes a gente pode cair num erro oposto também, de achar que já me falaram isso, assim, um dia falaram assim, duas coisas. Os homens brancos não deveriam publicar nada durante 10 anos. E depois eu ouvi também, a sociedade brasileira não deveria criticar nada que nenhuma mulher fizesse durante 10 anos. Eu falei, tá, mas e a Suzane von Richthofen? A gente fala, não tem um lugar de fala para criticar, ela matou os pais. Né? Eu acho que às vezes a gente cai também num equívoco disso. Né? O lugar de fala que é um conceito tão fundamental. Né? E claro, é você entender que cada um fala de um lugar. Eu falando aqui é um homem branco falando com seu histórico, isso tem uma origem e um poder. Né? A Catita falando tem outra origem e outro poder. E quando a gente coloca essas falas aqui, elas não estão horizontais, no mesmo lugar, elas estão em lugares... Isso é uma coisa. Outra coisa eu acho que é falar, bom, não vale o que vem agora do branco, tá? Eu nem acho, pelo amor de Deus, não é assim, os homens brancos estão sendo silenciados, nada disso, meu lugar está aqui, não estou sendo cancelado nem nada, mas eu só acho que às vezes a gente tem que tomar cuidado para a gente não inverter o processo, né? Que também é uma forma de paternalismo, né? De falar assim, tudo que um indígena fizer é bom e a gente vai aplaudir, né? Tudo que uma mulher falar é verdadeiro e profundo, a gente não deve criticar as mulheres por 10 anos, e qualquer coisa que um homem branco falar é inválido porque ele é homem branco. Não, tem que ser lido como veio de um homem branco. Qual é o recorte? Né? Quais são os filtros que a gente ouve o homem branco? Quais são os filtros que a gente ouve o inglês e o russo e tal? Vamos entender, isso é fundamental, mas eu acho que a gente descartar essa parte, de novo, não acho que estou em risco, não estou reclamando de perseguição, não é isso, mas para a gente tomar cuidado, porque senão eu acho que a gente fica um bololô conceitual que atrapalha a própria luta e o avanço da discussão. Sim. Nossa, quer falar, Adriana? Não, eu ouvi o Antônio e pensando assim, gente, que engraçado, porque eu tenho o mesmo sentimento, né? Vê que doido. Eu tenho vergonha de lançar um livro porque eu sou branca, né? Quando, na verdade, é óbvio que não. Né? Inclusive, o recorte do meu livro fala de Bolsonaro e fala principalmente de feminismo, né? Porque são mulheres. É isso, mas a questão é exatamente a que o Antônio falou. Não tem mais livros de jovens e pessoas negras porque não foram alfabetizadas, porque não tiveram oportunidade, né? Por um monte de razão. É isso, tem que ter lugar para todo mundo. E era óbvio que é meio utópico, mas seria lindo, né? Se não tivesse ódio, se um ouvisse o outro, se um lesse o outro com respeito, né? Dando espaço àquela fala, né? E não é bem o que acontece, né? Eu acho que é muito importante tudo o que vocês falaram e é curioso, assim, eu também acredito que a literatura ela é um espaço que possibilita a reflexão e eu acho que quando a gente pensa, né, nos lugares de fala, né, porque muita gente deturpa, né, esse conceito, né, ao lugar de falar, eu não posso falar isso, não, todo mundo pode falar sobre tudo, desde que se entenda de que lugar que você está falando e qual é a responsabilidade que você tem nisso que você diz, nisso que você escreve, né? Então, acho que é muito importante se repensar isso, né? Então, não é... Também acho complicado isso que o Antônio falou, né?
do cancelamento, do ditar regras, já agora pode isso, não pode aquilo, mas, né, eu sempre questiono os porquê nãos, né? Por que não ouvir tal pessoa? Por que não ouvir? Por que não reconhecer? Por que não ler? E para tentar mudar alguma coisa. É lógico que você não vai mudar do dia para a noite, né? Como todos esses tempos sombrios que nós temos, não tem como mudar de um dia para a noite. E não são... não pode ser também, não podem ser ações vazias, né? Você tem que realmente, quando a gente fala da literatura, né? Antes de falar da literatura, eu falo da leitura, né? Porque eu também sou professora, então eu tenho que falar do mundo da leitura. O mundo da leitura, ele é acessado pela escola. Então, se você tem uma política, né? Uma política de governo que não garante o acesso à escola ou não garante o acesso à escola de qualidade, é óbvio que você vai criar uma série de problemas, problemas para o povo, né? E soluções para os governantes, né? Você vai ter uma massa de manobra, você vai ter pessoas que não têm uma qualificação profissional adequada, e a gente tem também o engendramento de um problema no próprio sistema educacional, na própria formação acadêmica, que, aí, falando da literatura, que é canônica, europeia, branca, etc., e que não vai. Hoje isso está mudando, e isso começou a mudar por uma política pública, né, que é a inserção de alunos, de alunas negros na universidade, e que começaram a justamente questionar esse cânone, né? Então, não é um desprezo. Eu sempre falei isso, né? Eu só leio, né? Eu fiz faculdade de letras. Eu só leio gente morta. Eu só leio homem e gente morta, né? E não é um desprezo a eles, porque eu acho que, né? Escritores e escritoras muito poucas, né? E não poucas porque não existiam, mas poucas porque poucas conseguiam publicar, né? Então, a gente, quando vai estudar a fundo a história, a gente entende as razões, mas aí não é porque eu entendo, tá, então tá bom, aí eu cruzo os braços e fico quieto. Não, tá, então o que a gente pode fazer? Né? Então, eu não ouvi na minha faculdade sobre muitas mulheres escritoras, não ouvi sobre escritor negro nenhum, os negros que eram estudados, não, mas a raça não tem a ver, não importa, né? Mas nos outros importava. Então, quando a gente começa a acessar esses espaços, que são espaços que nos possibilitam portas abertas, né? A educação, que é o que eu acredito principalmente, a gente começa a questionar isso e, então, tentar mudar as coisas, né? Então, por que eu não posso, então, estudar tais e tais escritores e escritoras, né? A gente tem como patrona da Flier Achá a Maria Firmina dos Reis. Eu não ouvi falar sobre ela na faculdade, né? E eu fiz uma faculdade pública de São Paulo, que é importante, né? Uma das principais da América Latina, e isso não se ouvia lá nos idos, né, da década de 90, que foi quando eu estudei, faz bastante tempo. Mas hoje isso tem mudado, né? Então, o acesso dessas pessoas, né, de negros e negras indígenas na universidade tem alterado esses paradigmas, esses parâmetros, esses cânones, e isso acaba influenciando na educação, isso vai para a formação de professor, só que, como nós estamos falando aqui o tempo todo, não é do dia para a noite, é um trabalho incessante, é um trabalho cotidiano, e que às vezes a gente cansa, às vezes a gente, né, hoje na minha experiência, né, tanto de escritora quanto de professora, já é menos comum, né, a falar, mas eu não conheço a autora negra, eu não conheço a autora... Não, hoje a gente já tem não só... a gente tem também o acesso, né, pelas redes, pela internet, que antes a gente não tinha, e que hoje ajuda a gente não só a conhecer quem está atuante hoje, quem está escrevendo hoje, quem está publicando hoje, tem muita gente, né? A Adriana comentou que está atrás disso, tem muita gente, né? Hoje a minha biblioteca aqui, ela tem mudado, né? Porque hoje não, né? Já faz um tempo, mas eu comecei a fazer isso, né? Desse movimento de cadê os autores, os escritores, escritoras como eu, né? E fui procurar, e hoje a gente tem maior acesso a eles, tem maior acesso a essa literatura, mas ainda é um trabalho de formiguinha, né? Um trabalho que na sala de aula mesmo a gente tem que fazer, né? Não importa que exista uma lei que coloca aí, né, a questão do ensino da cultura, da cultura e do povo negro, e depois do indígena também.
a gente ainda tem que ficar sempre falando, sempre trazendo isso para que os alunos também comecem a perceber e formem, né? Sejam pessoas que pensem diferentes, né? Que questionem de outras formas, né? E aí, falando da escola, e aí pensando na palavra que o Antônio falou lá no começo da nossa conversa, né? De ser solar, e também no texto da Cidinha, quando ela fala, né? De que pode haver graça, pode haver lirismo, né, na crônica, é muito comum para o público, né, especialmente para o público leitor, essa ideia de que a crônica é algo leve, algo simples, não de forma pejorativa, como muitas vezes a crítica coloca, né? A crítica geralmente vai dizer que a crônica, que eu adoro também escrever, como a Adriana falou, é um gênero menor, como se a simplicidade e a leveza fossem pejorativas, e elas não são. Aliás, escrever é algo simples, é muito difícil. Eu entendo assim, né? Será que é possível haver lirismo, haver graça nos tempos sombrios? Na escrita dos tempos sombrios? Se é possível, como? Por quê? Para quê? Como é que é isso para vocês? Vou começar, tá? Porque eu acho que sim, acho que pode haver lirismo. E algumas vezes eu sou convidada para alguns trabalhos porque eu tenho uma dose de humor e de lirismo na minha escrita. Eu acho que pode. Eu queria citar aqui uma coisa que eu acho importante. Teve uma geração de escritores na década de 60 muito importante, né? Fernando Sabino, Antônio Maria, Rubem Braga, todos homens brancos. Quer dizer, o Antônio Maria não, mas o resto, todos homens brancos, né? Paulo Mendes Campos, que eu acho um grande escritor e é muito pouco falado. E quando eu releio as crônicas desta época, elas têm humor e lirismo, elas são escritas por homens brancos, elas não, algumas delas não fazem mais sentido hoje, mas algumas fazem, porque elas são só poesia e lirismo. E poesia e lirismo tem que ter sempre, tem que ter toda hora. Enfim, eu acho que o lirismo ele é uma forma de capturar um pouquinho a emoção da pessoa, trazer para perto da sua. Então, eu acredito que pode, e eu gostaria muito de ler assim. Antônio. Eu concordo total com a Adriana. Eu acho que assim, antes da gente perguntar se é possível, a gente tem que saber que é preciso, né? Assim, eu travo essa luta interna a cada semana. E eu já escrevi várias crônicas sobre isso. E a crônica é assim, eu queria escrever sobre meu filho que aprendeu a andar, mas Bolsonaro falou tal coisa, barará. Eu fico nessa guerra interna. E eu sempre tento me convencer. Eu não escrevo na Ilustrada, eu escrevo no Caderno Cotidiano. Né? O Caderno Cotidiano antigamente chamava o Caderno Policial. É o caderno da cidade. Então, assim, eu lembro teve na semana, por exemplo, que pegou fogo na Boate Kiss, né? Que morreram centenas de jovens, foi um negócio horroroso. E era a capa do Cotidiano. E eu não me sentia, não achava que eu podia escrever uma coisa lírica, uma coisa leve, porque eu estava num velório. O caderno inteiro era um velório. Aí eu comecei a lembrar dos velórios. Velório tem muita piada. As pessoas riem em velório, precisa rir no velório, alguém precisa contar uma coisa, precisa puxar para o canto e tal. Eu pensei, as pessoas que estão aqui lendo essa tragédia precisam talvez ler um negócio divertido,
ou ler um negócio bonito. Talvez as pessoas que são parentes das vítimas, talvez eu faça um favor para elas, fazendo com que elas vieram ler aqui sobre as razões do desastre, e vai ter um negócio lá, tipo da Adriana Falcão, uma coisa que você lê e fala, nossa, que coisa bonita, que sacada lírica, que coisa bacana. Então é assim, justamente porque o negócio da barra pesada é que a gente precisa do lirismo, né? Não só, a gente precisa sim de arte engajada, a gente precisa de dar porrada, precisa falar assim, e o homem branco, isso tudo precisa ser colocado, mas também precisa ter Beatles, também precisa ter Blackbird, entendeu? O Chico Buarque fez a obra dele inteira durante a ditadura, né? Tinha gente no Pau de Arara, ele estava cantando A Rita Levou Meu Sorriso no sorriso dela. E é fundamental a gente ouvir A Rita Levou Meu Sorriso. Né? É fundamental, inclusive para o cara no Pau de Arara. É por isso que ele está lá apanhando, é porque ele luta pela Rita Levou Meu Sorriso. Né? Aquela frase que é atribuída ao Churchill, que é mentira, que não é do Churchill, né? Que queriam tirar dinheiro da cultura para botar na guerra. E ele falou, se a gente não tiver cultura, do que adianta travar uma guerra? Não é do Churchill, é falsa. Mas é uma frase bonita. Né? Assim, então... eu acho que sim, eu sou um advogado do lirismo e do humor, mas muitas vezes um advogado que perde a causa para si próprio e escreve uma coisa combativa. Aliás, eu vou publicar agora um livro de todas essas crônicas em que eu perdi para mim mesmo e fiz crônicas políticas. Esse é o livro só das crônicas políticas, mas não são as que eu mais gosto. E aí, concordo com a Adriana, quando eu vou ler o Rubem Braga, né, e ele está falando sobre o cajueiro da infância dele, que caiu atrás da casa, quando ele está falando dos amigos do pé de milho, ele está falando sobre a vida na sua essência, ele está falando sobre o que a gente o que é estar vivo, né? E isso é fundamental sempre, né? Mais ainda durante tempos bicudos, né? Para a gente lembrar, né? Para a gente lembrar por que a gente está, por que a gente luta, né? Olha, eu compartilho muito do que vocês falaram. Também acredito que eu pelo menos penso assim, né? A gente acorda todo dia, qual vai ser a luta de hoje, né? A gente acorda imbuído disso. Mas, e sim, é necessário, porque se a gente não lutar, se a gente só ficar quieto, não vai resolver nada. Mas é também necessário falar, né, falar sobre amor, falar sobre lirismo, e o amor, ele não deixa de ser uma forma de luta, né? A gente luta até, como você falou, Antônio, para a gente poder viver, para a gente poder amar, para a gente gozar, para a gente beber, para a gente dar risada, né? E eu achei curioso que você falou da sua luta, né? Quando você escreve, e eu também tenho isso, né? Quando eu falei agora há pouco que eu me sinto, eu me entendo como uma pessoa solar, mas quando eu escrevo, geralmente eu não sou solar, né? Meus amigos, minhas amigas, os leitores falam, nossa, eu comecei a ler, achei tão... Ah, que legal, tá falando, né, do sobrinho, tá? Aí, de repente, você veio com a Maria Eduarda, que morreu lá no meio da quadra da escola. Eu falei, porque foi assim, né? Então, essa coisa de eu querer viver, eu querer passar por aquele momento tranquilo, né? Porque, afinal, a gente tem direito a isso, mas a gente é atravessado a todo momento por essas coisas, né? Pela violência, a gente é atravessado pelo racismo, pelas formas todas de violência, pelas formas de abuso, por uma política totalmente irresponsável, né? Uma política que agora, né, a gente com esse momento mais recente da nossa vida toda, que é a pandemia, um governo genocida, né, que não dá a mínima para a questão da saúde, que reitera isso, né, fala isso o tempo todo. Então, a gente fica muito revoltado, fica muito bravo, né? Mas a gente quer falar dessas outras coisas, né? E de uma forma ou de outra elas aparecem, né? Nos nossos textos. Eu acho que a gente, infelizmente, já está se encaminhando para o final. Gente, como passa rápido. Então, gente, eu queria falar mais um monte de coisa, mas olha só.
Eu achei que você estava falando que a gente já estava se encaminhando para o final do bolsonarismo e da treva. Eu quero Já estava muito, eu queria muito animando. dar essa notícia. Eu queria. Olha, você acordou otimista hoje, né? Eu acordei pessimista, mas a Catita que estava falando isso para mim, eu falei, poxa, ela tem Que informações coisa que eu não tenho. boa. Coisa Não boa. é? Seria ótimo, né? Eu quero muito acordar um dia e falar, eu não preciso. Que me perguntam, mas você sempre vai falar de tais coisas. Eu falei, não, eu posso falar do que eu quiser. Mas enquanto essas coisas me atravessarem, eu vou falar sobre isso. Eu vou escrever sobre isso. Né? Eu acho que eu quero sim ter o direito de falar sobre outras coisas, né? Eu fiquei muito contente com o convite para essa mesa, inclusive, né? Para mediar essa mesa, porque a gente está muito acostumado, né? E que é uma é a faca de dois gumes, né? É uma ação necessária, você buscar representatividade. Então, você ter a presença de pessoas negras, LGBT, indígenas, etc., nos vários espaços, nos eventos literários, como a gente está aqui. Então, isso é algo importante, necessário, mas muitas vezes acaba sendo nichado, né? Então, aquela coisa eu te autorizo até a página 2. Então, é muito comum participar de eventos que são a base, o foco ou a mesa, né? Então, dentro daquele evento todo que é gigantesco, vai ter uma mesa sobre racismo, uma mesa sobre racismo e educação, uma mesa sobre racismo e literatura. Aí a Catita está lá naquela mesa, sabe? E eu acho muito importante que a gente possa expandir, eu posso falar de várias outras coisas. Então, estar hoje aqui, né, mediando essa mesa, que chama Crônicas em Tempos Sombrios, né, com dois autores que são brancos, são muito consagrados, são muito importantes, que eu sou leitora de vocês também. Lógico, a gente está dentro desse guarda-chuva gigante do Filiara Chá, que é a abolição, é a independência e literatura, porque afinal a gente está num ano muito significativo, né? Porque são os 200 anos da independência, são os 200 anos da Maria Firmina dos Reis, então tem toda essa gama de significados, mas a gente pode falar de várias coisas, como a gente acabou agora de falar, né? Da leveza, do amor, etc. Então, eu acho isso muito importante, acho isso muito necessário. Eu também luto para isso, eu luto para que os meus sobrinhos possam respirar melhor do que eu, porque muitas vezes eu não consigo respirar, e eu quero que eles possam respirar, né? Assim como a minha tia-avó lutou para isso também, para que eu chegasse onde eu estou hoje e onde eu possa mais ainda chegar, né? Então a gente está sempre nisso, assim como a Adriana fez tudo pelas filhas, agora pelas netas, o Antônio pelos filhos também. A gente sempre, eu acho que por mais sombrios que os tempos sejam, a gente quando se envolve com a escrita, se envolve com a literatura, a gente guarda ali uma esperança, né? Eu olho hoje para as minhas crônicas no Notícias da Incerteza, embora a grande maioria seja bem pesada, eu percebo que tem uma esperança ali. Sabe, outro dia eu tive de reler, né? Tô me relendo, porque eu tô fazendo um outro evento aí com um livro. E aí eu percebi e falei assim, nossa, tem uma Catita que tem uma esperança aqui, gente, olha isso, né? Eu consegui perceber, porque a gente precisa, senão a gente não precisa levantar da cama para lutar, né? Sim. Se a esperança não estiver ali, a gente não precisa fazer mais nada disso, né? Bom, eu vou passar para as considerações finais de vocês. Vocês podem falar o que vocês quiserem. E depois eu fecho a nossa mesa com os agradecimentos. Eu estou muito feliz, porque eu não esperava por essa mesa com esse formato. Quer dizer, por mais que eu conheça o Antônio Prata, né? E aí eu não te conhecia, Catita. Aí quando eu te vi, e quando logo na primeira pergunta, eu disse, olha só, se fosse há 5 anos, seria uma mesa que me perguntariam, e como é que você se inspira? E de onde é que você tira ideia? E não, a gente está aqui falando de coisas fundamentais e que a gente tem que correr atrás agora. Então, foi surpreendente para mim
e muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada. É ótimo sempre falar depois da Adriana, porque eu sempre posso falar, concordo com a Adriana e eu vou na mesma... Não, é isso, né? Assim, eu acho que a gente viveu um delírio coletivo durante o século XX, né? Um delírio de que não existia questão racial no Brasil, né? Uma amiga minha, psicanalista, falou: existem mais trabalhos na psicanálise brasileira sobre a influência do Holocausto sobre os brasileiros do que a influência do racismo e da escravidão, né? Aí um outro amigo falou que fez a Faculdade de Ciências Sociais inteira no Brasil sem ler nada sobre a escravidão, sobre racismo. Só Casa Grande e Senzala. Você lia Casa Grande e Senzala, você lia uma crítica falando que aquilo estava ultrapassado, parará, parará, e acabou, né? Assim, é um assunto central do Brasil. Então é assim, a gente tem que discutir isso, né? E tem que ficar atento para isso também que a Catita falou, e assim, né? Que assim, as falsas discussões e os falsos avanços, né? O negócio do Tolkien, né? Então temos aqui o nosso indígena, temos aqui o nosso negro, né? Que é uma coisa que serve para vender perfume e bolsa, não para mudar a realidade, né? É uma discussão que eu ia falar difícil para a branquitude, não é difícil, é difícil para os negros, né? O racismo, mas que a branquitude se recusa a fazer, né? O chamado narcisismo da branquitude e tal, mas é fundamental, né? E o negócio do lugar de fala também ele é fundamental, né? Porque muita gente usa isso só para policiar quem está falando o quê? O lugar de fala é fundamental para a gente entender de onde a gente fala e por que a gente fala o que a gente fala, né? Isso não para negar e falar o que eu falo é proibido, é para entender. Eu falo de um lugar muito específico. A Adriana fala de outro lugar muito específico. A Catita fala de outro lugar muito específico. Eu entender que eu falo de um lugar e que as minhas ideias nascem, portanto, disso, é também entender a ideia do outro. Falar, ele pensa diferente de mim, mas porque ele veio desse lugar, com essa influência, né? E a gente consegue entender o outro, né? Consegue, enfim. Não, é isso. Eu não agradeci o convite da Fliera Chá, do Afonso, a Catita, a Pauliane e a Adriana pelo papo. Obrigado a todos. Foi um prazer e estamos aí. Quando precisarem de um homem branco hétero cis, se acharem que o homem branco hétero cis tem algo a falar, podem me chamar. Eu falo, eu apanho também tranquilamente, não defendo a minha classe. Posso dar depoimento de como pensa esse espécime. E estamos aí no que a gente puder contribuir. Gente, é muito, muito legal, é muito, muito bom estar aqui nesta manhã, né, nesse dia que é, como eu falei, né, no início, tão, tão importante, tão fundamental. A gente, por muito tempo, né, e é isso que a gente tem repensado, né, então a necessidade da representatividade, uma representatividade de fato, e não só de vitrine, né? Eu costumo falar isso, né? Vitrine, como o Antônio falou, tem né? A única preta do rolê, né? A única indígena do rolê, mas é uma representatividade de fato, né? E que inclusive seja plural, né? Porque nós somos plurais, muitas vezes tem isso, né? Porque a mulher negra, o homem, não, as mulheres negras são diversas, como as mulheres brancas também, né? Nós temos pensamentos diferentes, escritas diferentes, né? Se a gente falar da escrita, e então a representatividade ela tem de ser plural também, né? Não só você escolhe um e é aquele um que está em todos os lugares, porque ele fala por todos, e não, né? De novo, quando a gente volta na questão do lugar de fala, né? E do protagonismo mesmo nisso, né? Então, sim, as falas, elas são hoje, elas não são diferentes, elas são, a gente sempre teve voz, né? A gente não era escutado, né? Não era ouvido. E isso que a gente incessantemente, né, e cotidianamente a gente luta para. Então, eu acho que foi um momento muito, muito bom, né, de estarmos aqui e poder conversar, trocar as ideias, né, sobre essas coisas todas que nos atravessam dos lugares diferentes todos que nós estamos e das responsabilidades que todos nós temos, né, cada um a seu modo, cada um
no seu grupo, né? Como o Antônio falou aí, né? Cada um na sua classe, mas consciente, né? E crítico do que está vivendo, do que está fazendo. Quero agradecer também a nossa intérprete de Libras, a Jéssica Borges, né? Que esteve fazendo esse papel também importante aqui de inclusão. E agradecer a toda a organização da Fli Araxá, agradecer a Pauliane. Ela me mandou uma mensagem que nós ainda tínhamos um tempinho, porque nós começamos um pouquinho mais atrasados, mas acho que agora deve ter dado. Mas se ela quiser falar, não, a gente pode continuar, a gente continua até amanhã. Não Estamos tem aí. problema nenhum, porque papo aqui nós temos. Agradecer também ao Tom Farias, ao Afonso Borges, né, por toda a organização desse evento e convidar todo mundo que nos acompanhou nessa live a participar da programação, né? Hoje ainda tem o dia inteiro, até domingo tem a programação online e tem a programação presencial para quem tiver a felicidade de estar em Araxá, né? Porque tem uma série de eventos lá, então, tem oficina, tem palestra, tem exposição de arte, tem música, muito bom. gastronomia. Nossa, eu adoraria que estivéssemos lá e depois, agora, porque nós estamos já na hora do almoço, né? Nós sairíamos agora, íamos almoçar, íamos passear pela cidade. Então, quem tiver a oportunidade, esteja na cidade, aproveite bastante esse festival muito potente, muito importante, muito lindo que está acontecendo. Obrigada a todas, a todos e a todos.